O Rio dos Sinos tem sido alvo de manchetes frequentes. A cada dia, ou surgem peixes mortos, ou se descobre esgoto sendo lançado direto na água. É o assunto que nós vamos discutir nesta noite. Nos acompanhe. Em 2006, 86 toneladas de peixe morreram no leito do Rio dos Sinos. 4 anos depois de um dos maiores desastres ambientais do Rio Grande do Sul, novos casos de mortandade de peixes levantam o debate. Como devolver a vida à Bacia dos Sinos? Os novos casos de mortandade de peixes no Rio dos Sinos já eram esperados. Em reportagem exibida em outubro deste ano, especialistas ouvidos pelo Ubra Notícias alertavam: se nada fosse feito, outros desastres poderiam acontecer. Se houver uma nova estiagem, uma estiagem razoável, o fenômeno de mortandade se repete. Se for associado ainda a uma piracema, um fenômeno daquele tipo de 2006. Na época, foi constatado que uma das causas da mortandade dos peixes foi o excesso de carga poluidora nas águas do rio. Os animais morreram porque a água não tinha oxigênio. As imagens impressionavam. O rio foi tomado por uma camada de peixes sem vida. Em novembro deste ano, novos registros de mortandade de peixes no Rio dos Sinos colocaram as autoridades ambientais em alerta. Exemplares de diversas espécies apareceram boiando no leito do rio. A FEPAM ainda não divulgou o laudo da análise da água coletada. A causa mais provável, de novo, é a falta de oxigenação da água. Navegar pelo leito do Rio dos Sinos é um mergulho no descaso. Grande parte do esgoto doméstico e dos dejetos industriais são lançados sem tratamento nas águas. O lixo está em toda parte. Um crime cometido 24 horas por dia. O problema começa a se espalhar. As águas poluídas chegaram ao Guaíba, em Porto Alegre. No começo deste mês, peixes agonizavam próximo à foz do Rio dos Sinos. Preocupante porque no estuário do Guaíba, nós estamos aqui próximo à ponte do Guaíba, no mínimo 9 metros de calados, um vento extremamente forte. Na última sexta-feira, os prefeitos das 23 cidades que integram o consórcio Pró-Sinos apresentaram laudos em que afirmam: a causa da mortandade não é o esgoto lançado diariamente nas águas. Segundo os prefeitos, a contaminação por produtos químicos diretamente relacionados ao despejo industrial seria o principal vilão. Até os próximos 15 dias, ter o detalhamento e qual é o produto químico que efetivamente matou os peixes no Rio dos Sinos. Este ambientalista afirma que a fiscalização contra o despejo de cargas tóxicas deveria ser mais rígida. Isso porque, dependendo do produto que é lançado no rio, o dano pode ser irreversível. O que a gente tem que prestar atenção é que essa poluição industrial, essa poluição de agrotóxico, ela fica a vida inteira ali. Embora a água do rio vai para o oceano, que é muito ruim, uma parte fica tanto nos seres vivos como no lodo depositada. E isso aí vai continuar contaminando o ciclo da vida. Inclusive, esses peixes, alguns vão entrar na alimentação. A água, fonte de vida, no Vale dos Sinos, é sinônimo de descaso e de morte. Para esta conversa estão conosco o promotor de defesa do meio ambiente das bacias do Rio Gravataí e Sinos, Daniel Martini, o consultor do consórcio Pró-Sinos, Giovanni Martinello, e o coordenador executivo do projeto Martim Pescador, Pedro Teixeira. Boa noite, senhores. Boa noite. Boa noite. Depois deste dossiê preparado pelo nosso editor, o Álvaro Andrade, e também pela nossa editora de VT, Luiz Espinosa, a pergunta que fica é: o que fazer? Qual é o problema que existe no Rio dos Sinos? Vou começar contigo, Giovanni. O Pró-Sinos, Consórcio Público de Saneamento Básico da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos, já vem caminhando desde a mortandade de 2002 com a ideia de fazer com que se previna
e se diminua as causas de mortandade, não só, assim como também monitorando a questão do rio. O consórcio, na realidade, começou integrando algumas prefeituras, né, principalmente do Baixo Sinos, e agora em 2010, 3 ou 4 anos após, nós estamos já com 22 municípios integrados, né. O que faz o Procinos, então, na realidade? Presta um serviço até de busca às, vamos dizer assim, instituições maiores, Estado, nação, fundos para essas prefeituras através de projetos para trabalhar, então, com o Rio dos Sinos, né? Tentar tornar ele cada vez mais vivo. Na realidade, hoje trabalhamos muito forte em cima de um projeto que vai monitorar o Rio dos Sinos como um todo. Tanto na questão, que depois a gente pode até entrar mais em detalhes, a questão de qualidade da água, questão pluviométrica, questão meteorológica, questão de sedimentos, erosão. Então, na realidade, o Procinos entra nessa história da mortandade de forma a prever antes que aconteça esses desastres causados ou não, né, por esgoto. Na nossa opinião, até pelo que nós estamos trabalhando, não. Pedro, por favor. Bom, o Instituto Martim Pescador, ele ataca na parte de, assim, ó, como é que eu te dizer assim, prever o problema, né? Ele não é um órgão fiscalizador, ao contrário da promotoria ou de secretarias de meio ambiente. Nós somos um órgão que trabalha na educação ambiental. Então a gente trabalha numa retaguarda, né? A gente procura conscientizar a população em si para que esses problemas não venham a voltar a ocorrer e também para, quando ocorrer, ter uma posição, ter uma atitude, como agir dentro de uma situação crítica. Sim. Então, hoje o Instituto nós temos aquele barco Martim Pescador, que faz navegações de toda Baixo Rio dos Sinos, de São Leopoldo a Porto Alegre, né? Já atendemos, em 8 anos de Instituto, em torno de 150 mil pessoas no barco, navegando no barco. 90% estudantes da rede de ensino público, né, do Estado. Então, assim, ó, a nossa meta é essa, trazer a população para dentro do rio. Porque hoje a maioria da população, eu me lembro de até um tempo atrás, a maioria conhece o rio de que forma? Passando nas pontes. Sim. E muitos, a gente tem a ideia assim, São Leopoldo tem o rio que corta, o Rio dos Sinos corta São Leopoldo. E a gente já teve situações de muitos alunos de escolas mais retiradas que não sabia que existia um rio em São Leopoldo. Tal a desinformação. Então, chama a atenção dessas crianças. Então, esse é o trabalho do Instituto. O Instituto, então, traz essas crianças para dentro do rio, para que ele tenha uma outra visão, de dentro do rio para fora, para conhecer a situação real do rio. O que é que pode ser feito, o que está sendo feito de errado, o que pode ser melhor. Então, essa é a função do Instituto. E diante dessas mortalidades que têm ocorrido, né, até a de 2006, o Instituto foi o primeiro a detectar essa mortandade, que casualmente numa navegação nós percebemos, e aí acionamos então os órgãos fiscalizadores. Então, assim, ó, essa é a função do Instituto. Até é uma confusão, muita gente confunde o Instituto como um órgão fiscalizador. Sim. Né? Nós somos mais um orientador e educador. Né? Também somos um meio de apoiar os órgãos competentes. Então, assim, a gente está dentro do rio diariamente, então a gente tem as informações, pode coletar e encaminhar aos órgãos de fiscalização. Esse é o trabalho do Instituto, na verdade.